tá? Sujeito paciente. Tá aqui o verbo na voz, tá vendo? Toda vez que o sujeito é paciente, o verbo vai estar na voz passiva. E olha quem que sobrou. Olha quem que sobrou. Tá vendo aqui? Sobraram os vândalos, que exatamente foram eles que praticaram a ação de destruir o carro, tá? Então, se eles praticaram a ação de destruir, eu vou chamar isso aqui de agente, tá? Como esse agente não é o sujeito é paciente, eu vou chamá-lo de agente da passiva, tá? Então, presta atenção. Quem pratica a ação? O agente. Quem sofre a ação? O paciente. Se o sujeito for paciente, quem praticar a ação vai ser o agente da passiva. Então, a primeira coisa que eu acho é o sujeito. Ó, o carro foi destruído por vândalos. Quem foi destruído? O carro. O carro sofreu a ação, então ele é paciente. Quem praticou a ação? Os vândalos. Então, é o agente da passiva. Vamos dar outro exemplo? Ó, a parede foi riscada pelo aluno. Quem que foi riscada pelo aluno? Notem, perguntei quem, acha o sujeito. Quem que foi riscada pelo aluno? A parede. A parede praticou ou sofreu a ação de ser riscada? Ela sofreu a ação. Então a parede foi riscada. Então a parede, que é o meu sujeito, é um sujeito paciente. Então o aluno só pode ser o agente da passiva, tá? A lei foi assinada pelo governador. Quem que foi assinada? A lei. Quem que assinou? O governador. A lei foi assinada, é o paciente. A lei não é o sujeito não é paciente, então o governador é o agente da passiva, tá? Então o agente é aquele que pratica a ação. Quando o sujeito sofre a ação, esse agente é chamado de agente da passiva. Ok? Beleza? Então vamos para a próxima. Aqui nós terminamos a parte dos termos integrantes da oração. Então, nós já vimos os termos essenciais, terminamos de ver o termo integrante, e agora vamos ver os termos acessórios, tá? Os termos acessórios da oração são aqueles que você, em teoria, pode retirar, que não faz falta. Os termos essenciais, em teoria, podem ser, não poderiam faltar, embora nós saibamos que o sujeito não é tão essencial assim. Você pode ter uma oração sem sujeito. Os termos integrantes, em teoria, são termos que são complementares, embora nós saibamos que o agente da passiva não é tão complementar assim. Eu poderia dizer o carro foi destruído sem precisar do agente da passiva. E os termos acessórios, em teoria, são termos que não precisam, eles podem ser retirados, não são obrigatórios, tá? Em teoria. Mas nós vamos ver que às vezes quando você tira o termo, você perde o sentido da palavra. Então eles não são tão acessórios assim, tá? A gramática, como nós já dissemos várias vezes, não é ciência. A gramática é um conjunto de regras que normatiza a nossa língua. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os termos acessórios da oração? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto, e por último, depois, a gente não está nos termos acessórios da oração, mas nós vamos ver o vocativo também. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Primeiro, o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo que acompanha o núcleo substantivo. Acompanha o núcleo substantivo. Ou seja, toda vez que eu tiver um termo substantivo, esse termo vai ter um núcleo. E se tiver ao lado do núcleo algumas palavras, eu tenho os adjuntos adnominais. Olha só, quais são os termos substantivos? Presta atenção. Eu tenho o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo, o aposto, os adjuntos adnominais, que tem mais de uma palavra, as locuções, tá? Então eu posso ter uma locução adjetiva e por aí vai. Então eu posso ter vários termos que têm núcleo substantivo. E ao lado do núcleo estão os adjuntos. Presta atenção, vamos lá. Os importantes ambientes aquáticos do Pantanal sofrem muitas interferências humanas. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? A minha separação vai ser o verbo. Então eu vou pegar aqui e vou separar. Tá vendo? Aqui eu tenho um termo, que é o sujeito. Só perguntar, ó, quem que sofre?
Muitas interferências humanas. Os importantes ambientes aquáticos do Pantanal. Esse é o meu sujeito. E aqui eu tenho o predicado e depois do verbo sofrem o quê? Eu tenho o objeto direto, tá? Então, ó, eu tenho esse termo aqui e eu tenho este termo aqui, ó. Tá? Este termo aqui embaixo. Ok? Esse termo daqui de cima é o sujeito. E esse termo aqui de baixo é o objeto direto. Os dois têm núcleo. Nós vamos separá-los agora para ficar mais didático para nós observarmos. Então a primeira coisa é você separar os termos que são substantivos. Separei o sujeito, separei o objeto. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, os importantes ambientes aquáticos sofrem interferência, tá aqui. Então eu coloquei primeiro o sujeito. Quem que sofre? Tá aí, ó. Quem que sofre? Os importantes ambientes aquáticos do Pantanal. Presta bem atenção. Para eu achar o adjunto adnominal, eu preciso achar o núcleo, eu preciso achar o substantivo. Qual que é o núcleo substantivo? Veja, é ambiente, porque na verdade são os importantes que sofrem? Não. Quem são importantes? Os ambientes. São os aquáticos que sofrem? Não. Quem são aquáticos? Os ambientes. E quem que são do Pantanal? Os ambientes. E o os? Também está relacionado a ambientes. Então, olha só. Eu achei aqui o núcleo, tá? Substantivo, e ao lado desse núcleo eu tenho os adjuntos adnominais. Então, o que é o adjunto adnominal? É aquele que dentro de um núcleo substantivo, dentro de um termo, estão ao lado do núcleo substantivo. Tá? No caso, o termo aqui, ó, se eu perguntar quem sofre, os importantes ambientes aquáticos do Pantanal é que sofrem. Então, esse aqui é o sujeito, e nesse sujeito eu tenho um núcleo, e ao lado deste núcleo eu tenho os adjuntos adnominais. Ok? Vamos lá. As meninas do Brasil ganharam medalha. Quem ganhou medalha? As meninas do Brasil. Na verdade, quem ganhou foi do Brasil, foral ou foi as meninas? Meninas. Meninas é o núcleo. Quem que é do Brasil? As meninas. Então, do Brasil, adjunto adnominal. E as? As também é adjunto adnominal de meninas. Então, as e do Brasil são adjuntos adnominais do núcleo menina. Só que o termo todo é as meninas do Brasil. É igual aqui. Quem que sofre? Os importantes ambientes aquáticos do Pantanal. Mas, na verdade, qual é o núcleo? Quem que sofre de verdade são os ambientes. Quem é aquático? O ambiente. Quem que é importante? O ambiente. Os também os ambientes. E do Pantanal também o ambiente do Pantanal. Tá? Núcleo ao lado do núcleo, os adjuntos adnominais. Beleza? Então, adjunto adnominal é isso. Agora vamos lá. Vamos para o outro termo da nossa frase. Lembrando que a nossa frase é essa aqui, ó. Os importantes ambientes aquáticos do Pantanal sofrem muitas interferências humanas. Então agora vamos para a outra parte, ó. Quem sofre nós já vimos. Agora sofre, quem sofre algo, sofre o quê? O que é que nós sofremos? Muitas interferências humanas. Notem, nós sofremos de fato, aliás, eles sofrem de fato, o quê? Interferências. Esse é o núcleo. Tá vendo? Esse é o núcleo aqui. Esse é o núcleo. E muitas, e aqui, humanas, são adjuntos adnominais deste núcleo. Tá? Então, é moleza. Achei o núcleo, separei os termos, achei o núcleo substantivo, ao lado deste substantivo estão os adjuntos adnominais. Agora, prestem atenção. Tem que ser no mesmo termo. Se eu tiver um termo no predicado ligado ao sujeito, não é adjunto adnominal. Olha só. Os alunos frequentaram a aula interessados. Ó, os alunos frequentaram a aula interessados. Quem que frequentou a aula? Os alunos. Tá? Vejam, aqui é o sujeito. Aqui eu tenho um núcleo. E aqui ao lado desse núcleo eu tenho um adjunto adnominal. Ok? Mas vejam bem, quem que são interessados na verdade? Ó, frequentaram o quê? Frequentaram a aula, núcleo, adjunto adnominal. Agora, sobrou esse termo aqui. Quem que são interessados que frequentaram a aula? Não são os alunos? São.
Interessados é adjunto adnominal? Não. Interessados não é adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está lá no predicado e está ligado ao sujeito. Esse termo que está lá no predicado, ligado ao sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ok? Ele não é adjunto adnominal. Para ser adjunto adnominal, tem que estar no mesmo termo. Tem que estar fazendo parte do mesmo ambiente sintático. Tudo bem? Beleza? Ok. Então vamos lá. Adjunto adnominal, então, é aquele termo acessório que fica ao lado do núcleo substantivo. E aí, ó, uma dica importante é sobre a concordância nominal. Você deve lembrar, na concordância nominal, tudo que está ao lado do substantivo, ou tudo que se refere a esse substantivo, deve concordar com ele, tá? Por isso que existe a concordância nominal. Eu não posso falar os meninos. Se eu falar os meninos, o os é adjunto adnominal de menino. O os está no plural, o menino está no singular, não dá liga, tá? Não tem concordância. Tudo bem? E o adjunto adverbial? Ó, aqui nós fazemos um exercício de lógica. Preste atenção. Se o adjunto adnominal se liga ao substantivo, o adjunto adverbial não se liga ao substantivo. Ok? O adjunto adverbial não vai se ligar ao substantivo. Ele vai se ligar ou ao verbo, ele vai se ligar ao adjetivo, ou ele vai se ligar ao próprio advérbio, menos ao substantivo. Então, ó, o adjunto adverbial é o termo que acompanha o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, tá? Então ele acompanha o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, tá? Um exercício legal de se fazer aqui é o seguinte, presta atenção, ó. Eu posso dizer assim, ó. Ele era bastante alto. Ó, ele era bastante alto. Aliás, vamos colocar no plural, né? Vamos colocar no plural para ficar melhor. Ó, eles eram bastante altos. Tá aqui. Eles eram bastante altos. Quando eu digo eles eram bastante altos, notem esta palavra aqui bastante. Vejam, esta palavra está ligada a quem? Era eles bastante ou bastante altos? Bastante altos. Esta palavra está ligada ao adjetivo. Então, como nós acabamos de dizer, palavra que se liga ao adjetivo, ela não é adjunto adnominal, é adjunto adverbial. E aí, há uma característica fundamental que você precisa saber. O adjunto adverbial é invariável, ou seja, ele não vai para o plural. Ele não vai para o plural, não vai para o feminino, não vai para o masculino, ele fica sempre da mesma forma, tá? Fica sempre da mesma maneira. Então, quando eu digo eles eram bastante altos, o bastante é adjunto adverbial. Por que é o adjunto adverbial? Porque está ligado a um adjetivo. Ok? Então, para ser adjunto adverbial, o termo tem que se ligar a um adjetivo. Agora, presta atenção nesta outra frase que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Bastante alunos eram altos. Vejam. E agora, o bastante está correto ou não está? Quem que era alto, na verdade? Os alunos. Vejam que o bastante, no primeiro caso, estava ligado a um adjetivo. Era adjunto adverbial. Agora aqui está ligado a alunos. E alunos é substantivo. É exatamente isso que você pensou. Substantivo. E se é substantivo, o que eu acabei de dizer? Tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com esse substantivo. Então aqui não é correto eu dizer bastante alunos. Aqui eu tenho que dizer bastantes alunos. Por quê? Porque o bastante agora não é mais adjunto adverbial. Ele é adjunto adnominal. Está ligado a substantivo. Então, essa sacada você precisa ter.
Tudo bem? Você precisa saber quando é adjunto adnominal, quando é adjunto adverbial. E saber principalmente que adjunto adverbial não vai para o plural. Tá? Não tem como ir para o plural. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, adjunto adverbial ligado ao adjetivo. Então tá aqui, ó, nós falamos, tá aqui o nosso adjunto adverbial ligado ao adjetivo. Normalmente esses adjuntos adverbiais ligados ao adjetivo são adjuntos adverbiais de intensidade, tá? Então aqui, ó, muito ligado ao cansado, cansado adjetivo, muito adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial também pode estar ligado ao advérbio, tá? Aqui, ó. Normalmente é com comparação. Com comparação. O lutador era muito, tá vendo? O muito ligado ao mais e o muito ligado ao mais e o mais ligado ao forte, tá? O lutador era muito mais forte que seu oponente, ok? Então, eu posso ter um adjunto adverbial ligado ao adjetivo apenas, ou eu posso ter um adjunto adverbial ligado a outro advérbio, a outro adjunto adverbial. Então, ó, adjunto adverbial aqui ligado ao adjetivo e o adjunto adverbial ligado ao adjunto adverbial, ao advérbio. Tudo bem? Tá? Agora, na maior parte das vezes, o adjunto adverbial se liga ao verbo. Ó, a maioria dos adjuntos adverbiais ligam-se ao verbo, tá? Então vamos ver aqui. Adjuntos adverbiais ligados ao verbo. Tá aqui, ó. De negação. Não, jamais, de modo algum, negativo, tá? Não sairei hoje. Ó, o não aqui ligado ao verbo sair. Adjunto adverbial de negação, tá? Moleza. A afirmação, sim, certamente, positivo, tá certo? Então aqui, ele diria sim. Aqui, é o que ele diria sim, adjunto adverbial de afirmação. Bom, se tem negação e tem afirmação, então também há o de dúvida. Talvez, quem sabe, quiçá, tá? Talvez o jogador apareça na sacada, tá vendo? Ou talvez aqui, adjunto adverbial de dúvida, ok? Bom, e aqui? Agora, vem os adjuntos adverbiais mais, assim, utilizados, tá? Tá aqui, o de lugar. Como é que eu faço para achar um adjunto adverbial de lugar? É só perguntar ao verbo. Pergunta ao verbo. Faz a pergunta ao verbo. Onde? Na semana passada o governador esteve na cidade. Pergunta para o verbo. Onde ele esteve? Se eu perguntei onde ao verbo e ele me respondeu, esse aqui é o adjunto adverbial de lugar. Tá? Na cidade. Tudo bem? Ó, se eu disser assim, ó. Aqui temos um compromisso com a educação. Onde nós temos o compromisso? Aqui. Se eu perguntei onde, eu acho o adjunto adverbial de lugar. Ok? E para achar o adjunto adverbial de tempo? De tempo eu faço a pergunta quando? Ó, na semana passada o governador esteve na cidade. Lembra? Na cidade é o lugar onde ele esteve. Agora, quando ele esteve? Na semana passada. Perguntei quando ao verbo, achei o adjunto adverbial de tempo. E se eu quiser achar o adjunto adverbial de modo, eu faço que pergunta? Como? Aqui, ó. O rapaz saiu apressadamente da loja. Como o rapaz saiu? Pergunto ao verbo sempre. Como o rapaz saiu? Apressadamente. Ó, tome cuidado, que às vezes você pergunta como e você acha o adjunto adverbial de causa. Meu gato morreu de acidente de carro. Ele morreu de como? De acidente de carro. Só que esse como de acidente de carro é a causa da morte dele, não é o modo como ele morreu. Ele pode ter morrido deitado, ele pode ter morrido tranquilamente. Mas o como, nesse caso, do
morreu de acidente de carro vai estar me indicando a causa e não, no caso, o modo. Tá? O modo é a maneira. A causa é aquilo que causou o problema. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui, causa. A causa você pergunta por quê? Tá? Então, por quê? Pergunta ao verbo, ó, as ruas estão alagadas devido à chuva. Por que as ruas estão alagadas? Tá aqui, ó. Por causa de quê? Por causa da chuva. Tá? Então, se eu pergunto o porquê, eu acho a causa. Tá? Esses são os adjuntos adverbiais mais importantes que nós temos aqui. Nós temos outros. Nós temos outros adjuntos adverbiais. Só que, no caso, aqui nós vamos estudar esses por enquanto. Você tem que ter uma noção do que seja adjunto adverbial para depois nós estudarmos o resto. Nós vamos estudar, por exemplo, ó, adjunto adverbial de comparação, de consequência, de condição, de concessão, de conformidade, finalidade, proporção, companhia, meio, material. Tudo isso aqui nós vamos estudar com os exercícios. Aliás, você se prepara que nós vamos estar no programa. Nós vamos aqui preparar uma lista de exercícios só do FCC para que você receba na sua casa, faça esses exercícios e a gente vai corrigir aqui os exercícios, tá? Isso só a LAC Concursos faz para você. Por último, chegamos ao bom e velho aposto. O que é o aposto? Notem, muita gente acha que o aposto só serve para explicar. Se você pergunta para muitos alunos, eles vão dizer assim: professor, aposto serve para explicar. O aposto não serve só para explicar. O aposto serve para explicar, serve para enumerar, serve para resumir e serve para especificar o substantivo. Então esse é um termo também ligado ao substantivo. Não se liga ao verbo, ele se liga ao substantivo. Então ele tem essas 4 funções: explicar, enumerar, resumir e especificar. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Então aqui, ó, o que é o aposto? Termo que explica, enumera, resume e especifica o substantivo. Então nós temos aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto resumitivo e o aposto especificativo. Tudo bem? Vamos estudar cada um deles agora. Primeiro, o aposto explicativo. Notem, eu coloquei aqui uma frase para que vocês verifiquem. Ó, os jogadores brasileiros querem o título da competição. Vejam que nós temos aqui, como substantivos, jogadores, título e competição. Tá? Eu vou pegar esse primeiro substantivo aqui e vou abrir aqui, ó, 2 vírgulas, vou abrir esse espaço aqui e vou colocar aqui uma explicação a respeito dos jogadores, chamado aposto explicativo. Tá? Então, lembre, o aposto é um termo que explica, enumera, resume e especifica o substantivo. Por isso que eu escolhi esse substantivo aqui. Tá? E eu vou explicar, vou abrir 2 vírgulas aqui, já que ele é um termo acessório, ele é um termo que pode ser retirado, ele não faz parte diretamente da frase, eu estou colocando ali apenas para explicar o substantivo, então eu vou tirar esse substantivo, eu vou abrir 2 vírgulas aqui e vou colocar ali uma explicação, tá? Olha só, vejam bem. Tá vendo aqui, ó? Os jogadores brasileiros, vírgula, atletas dedicados e talentosos, querem o título da competição. Notem uma coisa. A frase original continua aqui. A oração original continua aqui, ó. Os jogadores brasileiros querem o título da competição. Que está aqui, ó. Os jogadores brasileiros querem o título da competição. O que eu fiz, na verdade, foi abrir 2 vírgulas aqui, ó, entre brasileiros e querem, e colocar uma explicação a respeito dos jogadores brasileiros, dos substantivos aqui. Do substantivo aqui, tá? Então eu coloquei os jogadores brasileiros, atletas dedicados e talentosos, querem o título da competição. Ok? Então vejam bem, como é que eu sei que um termo é aposto? Eu tenho um teste para saber se o termo é ou não aposto. A característica é a seguinte: o aposto, ele assume o lugar do substantivo ao qual ele está se referindo.
Então ele assume esse lugar, tá? Então, por exemplo, se eu tirar aqui os jogadores brasileiros, o aposto toma o lugar desses jogadores. Esse é o teste para você saber se é ou não um aposto. Vejam bem, ó, jogadores brasileiros, atletas dedicados e talentosos. Então, tira os jogadores brasileiros, você vê. Vejam, ó, atletas dedicados e talentosos querem o título da competição. Tá vendo? Eu assumo, o aposto, melhor dizendo, assume o lugar do substantivo ao qual ele está se referindo. Tá? Esta é a característica do aposto. Ok? Então, esse aposto aqui é o chamado aposto explicativo. Ele está fazendo uma explicação sobre os jogadores. Tudo bem? Agora, eu tenho também, posso ter também, o chamado aposto enumerativo. Aposto enumerativo é aquele que vai pegar um termo que enumera, que indica quantidade, e vai especificar qual é a quantidade que existe ali. Então vejam bem, ó, fui ao mercado e comprei várias coisas. Quando eu digo várias coisas, eu abri a possibilidade de enumerar que coisas são essas. E exatamente isso é que é o aposto, a enumeração dessas coisas. Então, quando eu falo, fui ao mercado e comprei várias coisas, 2 pontos. Vou enumerar que coisas são essas. Ó, frutas, verduras e legumes. Esse é o meu aposto enumerativo. É o aposto que está enumerando quais são essas várias coisas. Ok? Aposto enumerativo. Notem uma coisa aqui. Aqui também eu posso retirar, se eu retirar aqui, ó, várias coisas, que é exatamente o substantivo e o seu adjunto, ao qual o aposto está se referindo, o aposto toma o lugar desta palavra. O aposto tem esta característica. Se você quer descobrir o que é ou não um aposto, você precisa substituir o aposto pela palavra a qual ele está se referindo. Se pudesse ser substituído, pronto. Isso é o aposto. Então aqui, ó, fui ao mercado e comprei frutas, verduras e legumes. Se eu tirar várias coisas, que é exatamente a quem o aposto está se referindo, ele toma o seu lugar, como lá no aposto explicativo. Então, o aposto explicativo vai explicar o substantivo que está no texto. Vai explicar um substantivo. O enumerativo vai enumerar, vai indicar a quantidade de um substantivo. Tá? Bom, além desse, nós temos também o chamado aposto resumitivo ou recapitulativo, tá? Chamado de aposto resumitivo ou recapitulativo. Ele vai acontecer da seguinte forma: eu vou pegar vários substantivos e vou resumir num pronome indefinido. Se você não lembra o que é pronome indefinido, tudo, nada, algum, nenhum, muitos, são pronomes indefinidos, pronomes que não dão uma certeza, que não definem o que está colocado. São pronomes chamados de pronomes indefinidos, tá? Então, o aposto resumitivo ou recapitulativo, ele vai se resumir num pronome indefinido. Então, ele vai pegar vários substantivos e vai resumir num pronome indefinido. Olha só, casas, carros, barcos, tudo foi apreendido. Tá? Então, quando eu digo tudo, esse tudo aqui, ó, está resumindo casas, carros e barcos. Tá? Vejam, quem foi apreendido, na verdade, foram casas, carros e barcos. Esse é o sujeito. Agora, uma característica, quando você tem o aposto resumitivo ou recapitulativo, é exatamente ele ficar no lugar do sujeito. Ou seja, o verbo vai concordar com o aposto e não com o sujeito. Tá? Então você fala casas, carros, barcos, tudo foram apreendidos? Não, tudo foi apreendido. O verbo vai concordar com o aposto. Esse aqui é o aposto resumitivo e recapitulativo. E eu não preciso nem dizer que ele está tomando aqui o lugar dos substantivos ao qual ele está se referindo. Essa é uma característica. Então, olha, aposto explicativo, eu vou explicar um substantivo. Aposto enumerativo, vou enumerar uma quantidade de um substantivo que indica a quantidade. E o aposto recapitulativo ou resumitivo, eu vou resumir num pronome indefinido vários substantivos. Ok?
E o último tipo de aposto que nós temos é o famoso aposto especificativo. Aliás, famoso nada, porque a maioria dos alunos desconhece este tipo de aposto. É um aposto que não vem entre vírgulas, ele se confunde, ou ele pode se confundir com o adjunto adnominal, e ele serve para especificar. Vejam, olha, está vendo aqui? A cidade de São Paulo viveu dias de revolta. Está vendo a palavra cidade? Quem que viveu? Não é a cidade? O A é adjunto adnominal. Você poderia dizer, o de São Paulo também é adjunto adnominal. Não, de São Paulo é um aposto especificativo. Por quê? Por que ele é um aposto? Porque ele está especificando qual é a cidade. Se eu retirar o de São Paulo, você não sabe que cidade é. Qual a cidade que viveu dias de revolta? Correto? Se eu colocar a cidade, viveu dias de revolta, você vai falar, mas qual cidade? Correto? Então, esse é o aposto especificativo. Notem o seguinte, para eu saber que o aposto é especificativo, é preciso que eu pegue o núcleo desse aposto, ou o aposto, e substitua pela palavra cidade, que é o teste para você saber se é aposto ou não. Dá para eu saber, tirar a cidade e colocar São Paulo viveu dias de revolta? Dá. Então, se der para fazer isso, é porque exatamente eu tenho só um minutinho, deixa eu tirar esse negocinho daqui. Então, vejam bem. Se eu conseguir tirar a cidade e deixar São Paulo viveu dias de revolta, pronto, eu sei, e esse é o teste, que São Paulo é um aposto especificativo, tá? Então, o aposto especificativo é aquele exatamente que especifica o substantivo, e se eu tirar esse substantivo ao qual ele está se referindo, a quem ele está se referindo, ele vai tomar o lugar, tá? Então, eu falo assim, o time do Flamengo não está bem no campeonato. Do Flamengo, não estou especificando qual é o time? Tô. Se eu tirar o time, eu vou dizer, Flamengo não está bem no campeonato. Tá? Então, esse é o aposto especificativo. Beleza? Por último, moçada, nós vamos ter aqui o nosso vocativo. Professor, o que é o vocativo? Eu tinha dúvida do que é o vocativo. Gente, vocativo é um termo usado para evocar, para chamar, tá? Para evocar, para chamar. Sempre que você usa uma palavra para chamar alguém, o termo é um vocativo, tá? Tem até uma historinha dada por um professor meu, chamado professor Castro, e ele dizia o seguinte, que um profeta estava no deserto e achou uma sombra, reuniu os seus discípulos e disse, os discípulos todos sentados, e ele foi dar o seu sermão, falava em parábolas, né? Como na época de Cristo. Ele dizia, João, beije a minha mão. Qual é o vocativo? João está sendo usado para chamar. Mais um tempo ele disse, José, beije o meu pé. Qual é o vocativo? José. Mais um pouco ele disse, Ariosto, beije o meu rosto. Qual é o vocativo? Ariosto. Passado mais algum momento ele disse, Nicolau, porque foges de mim. Qual é o vocativo? Nicolau. Então a palavra usada para chamar é sempre o vocativo. José, faça a tarefa. Qual a palavra que eu usei para chamar? José. Professor, é sempre nome? Não. Pode ser uma palavra que você coloque no lugar do nome. Qualquer palavra que você use para evocar é vocativo. Não façam isso. Meninos. Meninos, não façam isso. Eu estou usando aqui. Eu poderia dizer, não façam isso, José e Manuel. Mas eu usei meninos no lugar de José e Manuel, também é o vocativo. Aqui, o segredo, meu povo, é o trabalho. Quando eu falo o segredo, meu povo, eu estou usando essa palavra para evocar, para chamar. Só lembrar dos presidentes do Brasil, sempre usam vocativos,
sempre usaram vocativos e usam até hoje para se referir à população. José Sarney dizia brasileiros e brasileiras e começava o seu discurso. Fernando Collor de Mello dizia minha gente, com os punhos cerrados assim, e começava o seu discurso. O Lula, companheiros e companheiras, e começava o seu discurso. A Dilma, meus amigos e minhas amigas, e começa o seu discurso. Tudo isso é vocativo. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte dos termos relacionados à oração. Nós vimos até agora, terminamos a parte do período simples. Então, no período simples, nós temos os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva, e os termos acessórios que nós acabamos de ver, que são os adjuntos adnominais, o adjunto adverbial e o aposto. E para arrematar, nós vimos por último o vocativo, tá? Então estudem essa parte, porque esta é uma parte muito importante e que costuma cair nos concursos por aí. Tudo bem? Principalmente no nosso concurso aqui do FCC. Ok? Um abraço e até a próxima.